no 6 de junho de 44, o desembarque. Você lembra, no passado, né? Sim. O rei Charles, o Biden, foram lá na Normandia. 9 de maio, você não viu essa comemoração em lugar nenhum da Europa, aqui, com Zambarda. E 100 brasileiros, nem todos, né, comunistas igual eu, talvez uns 5 na delegação, mas 100 brasileiros com elevado espírito de consciência política, investiram aí em torno de 4 mil dólares, parcelados, etc., para fazer, dependendo da pessoa, a viagem da sua vida. E foram para o outro lado do mundo. E foram lá prestar um tributo. Nós vimos a grande parada, vimos pela televisão. Não é? Nem o povo russo assiste aquela parada, né? Porque é tudo fechado, né? Mas foi emblemático esse ano, né? Em torno de 40 chefes de Estado, e o principal deles, Xi Jinping, ficou ao lado do Vladimir Putin o tempo todo. E o presidente Lula presente. Eu arrisquei dar uma opinião que os companheiros do 247 deram uma manchete nessa minha frase, que foi um ato mais corajoso deste terceiro mandato do presidente Lula, foi a tomada de decisão dele aceitar o convite de estar nas comemorações dos 80 anos do dia da vitória contra o nazismo. A pressão para ele não ir foi fenomenal. Então, o presidente Lula tem isso, né, Kiko Zambarda? Vocês sabem, ele vive sob disputa, né? A direita disputa, a esquerda disputa, vai, e decidiu ir, meu amigo. Você acha que isso é pouca coisa? Não, não é. Nós não conseguimos avaliar a quantidade de pressão que esse homem recebeu. Não vá, meu amigo. Porque esse tipo de comemoração contra o fascismo não é do nosso interesse. Nosso quem? Do império. Né? E ele foi. Então não é pouca coisa. Ah, ele comete erro aqui, comete erro. Comete. Quem é que não comete? Claro. Mas essa decisão nós temos que saudar, tirar o chapéu, né? Então foi assim magnífico. Nós vamos fazer um livro, vai ser um livro desse tipo assim, né? Está todo mundo colaborando. Esse livro capa dura, formato fora de padrão, né? Eu vou escrever, né? Sou o autor do livro principal, etc. Mas todos os 100 que quiserem, eles já sabem disso, já estão preparando, vão escrever um relato de viagem, não é? Então vai ser um livro substancioso. Esse livro fora do formato, né, ele cabe muito mais texto, né? Você veja que a diferença de formato é significativa, né? Então, um livro de 700 páginas desse tamanho cabe muito conteúdo, né? Muita riqueza de fotos. Cada um dos 100 que escreveu o seu capítulo irá selecionar 3, 4 fotos, vai legendá-las, né? Nós visitamos monumentos, eu fiz 10 vídeos de 5, 7 minutos. Eu mandei todos para vocês. Não sei se vocês publicaram, se não publicaram. O mandei. Pedro sonegou. Não recebi, na verdade. Eu mandei para todo mundo. Mandei para a TVT, mandei para o DCM, mandei para o 247. São os 3 canais que eu colaboro. Os outros eu não colaboro porque não me convidam para nada, eu não sei como é que é a disputa. Ópera Mundi nunca me convidou para nada. Inclusive, estamos fazendo o corte dessa sua fala agora, tá, professor? Já para nossas então redes. Tá bom. Então tudo bem. Mas eu mandei para todo mundo, né? Eu fiz uns 10 de 5 a 7 minutos. Alguns eu gravo assim, com voz embargada. O olho mareja, por exemplo. Emocionado. Não tem como não emocionar, por quê? Por exemplo, o cerco de Leningrado, eu gravei ali no Lago Ladega. Né? Quando o cerco de Leningrado é assim, a cidade estava cercada pelos nazistas e só tinha uma saída, né, de 35 quilômetros, e nesses 35 quilômetros tem um marco, a cada quilômetro tem um marco escrito, tudo, claro, em língua russa, mas tem a foice e o martelo. Isso nunca foi tirado, quilômetro a quilômetro. Aí chega no Lago Ladega. O Lago Ladega congela. Esse vídeo? Aí está um áudio, né? Está um vídeo. O vídeo e o áudio, isso aí é.
Aí tem o Lago Ladega, aí é mais 37 quilômetros de lago congelado. E dependendo do tempo que o lago congela, ele na verdade congela o tempo todo, né? É muito frio. Eles então era trenó de cavalo com alguns sacos de mantimento. Uhum. E quando o lago era muito forte, aí eles então poderiam aumentar, aí passavam caminhões. Era o único ponto de abastecimento de Leningrado, meu amigo. Como é que você não vai chorar com um negócio desse, né? Então, Leningrado resistiu e não caiu, né? Então, isso... E aí o cerco, né, foi rompido e Leningrado, então, foi vitoriosa. Então, eu fiz vários desses vídeos, né, de um velho bolchevique. Então, eu vi a história que você vê nos livros, eu vi a história ao vivo, eu narrei a história, né? Eu tinha a presença, eu fotografei, eu filmei, né? Então, eu vi o patriotismo, eu vi a guia narrando, e como isso está presente no povo russo, né? Que, digamos assim, o comunismo acabou faz 34 anos, mas não acabou não, meu amigo. Está ali enraizado no povo, porque a grande guerra patriótica não teve um parente, avô, bisavô, tio, né? O parente do Putin, o pai, né? Que foram lutar na guerra, né? Que salvou a humanidade. Fala-se no Holocausto, 6 milhões de judeus morreram, e os 28 milhões de russos, que na época não eram russos, eram soviéticos, porque morreram ucranianos, morreram uzbeques, morreram tadiques, né? Uhum. Então, foi assim uma viagem fantástica. Nós, assim, eu vi o trem que o Lenin chegou, né? Está preservado, né? Eu estive na estação Finlândia. Eu fiz um vídeo dentro da estação Finlândia, né? Então, por aquela porta, o Lenin chegou no dia 7 de abril de 1917. Então, você imagina um velho comunista como eu narrando ali na estação. Claro, ela sofreu bombardeio na Segunda Guerra, ela foi reconstruída, mas é a mesma porta, é a mesma plataforma onde os trens embarcaram, e está lá, filmei também a locomotiva que trouxe o velho. Eu voltei frustrado, né, para dizer que não vi tudo, né? O mausoléu do velho estava fechado para manutenção. Então eu não vi a múmia, o corpo de Lenin. Vou ter que voltar lá em 2027, 110 anos da Revolução, nós já estamos aqui já pretendendo. Já estamos. E olha, quero já aqui deixar vocês convidados. Esse esquema aí essa agência Chaika, ela é especializada em rotas a C da Ásia. O dono é um quase russo, né?